Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas, no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser assistido também pelo site www.cwbtv.net ou pelo site www.arcanocelestes.com. As perguntas com dúvidas e sugestões poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros, bem como demais materiais, poderão ser solicitados pelo telefone 3027 4741. O tema do programa de hoje baseia-se em um texto do reverendo Hugo Odner, que trata, entre outros assuntos, da vida após a morte, da atuação dos anjos na proteção do homem diante de maus espíritos e também das relações entre o homem e o mundo espiritual. Lê-se no livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E no segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 16, não temas, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eduardo, boa noite. Boa noite. Eduardo, por que é mais fácil para alguns acreditar que a vida continua após a morte e para outros isso é tão difícil? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Na preocupação que o homem tem no dia a dia com os seus negócios, com as tarefas diárias, raramente ele acha uma ocasião para refletir que ele é um espírito cercado por um grande número de outros espíritos que estão em corpos idênticos aos seus e aos quais ele conhece, que ele tem contato, conhece o seu caráter, conhece as suas afeições, como são os familiares, como são as pessoas que estão junto nos seus trabalhos, empregos e negócios, né? Então esse é um aspecto mais direto em que o homem pode perceber, porque nós somos espíritos, mas revestidos de um corpo físico, né? Por isso que nós pensamos, sentimos afeição, né? E podemos expressar os nossos sentimentos. Existe um outro tipo de influência que os espíritos exercem em nós quando eles estão mais distantes de nós. Por exemplo, uma pessoa que escreveu um livro que nós gostamos ou que fez um filme e que exerce também uma influência sobre nós. Então, isso já é uma influência um pouco mais distante, né? E existe também aquelas pessoas que já partiram desse mundo, que estão no mundo espiritual e que continuam exercendo essa influência e muitas vezes uma influência muito forte e poderosa sobre nós, né? E isso qualquer pessoa com uma mente um pouco esclarecida vai poder saber que é assim. Por exemplo, nós podemos pensar em Gandhi. Gandhi já faleceu, mas a obra dele, os pensamentos dele, as coisas o legado que ele nos deixou continua vivo para a humanidade e para muitas pessoas que trazem o espelho, o exemplo que Gandhi nos deixou no seu coração, né? Então existe essa possibilidade de nós compreendermos que a vida continua no outro mundo, né? E para algumas pessoas isso é um pouco difícil, né? Para aqueles que são simples, né, e que não têm uma complexidade de pensamento, eles têm mais facilidade de compreender isso, né? E muitas pessoas que têm, digamos assim, uma certa sabedoria nas coisas do mundo, né, são sábios para as coisas mundanas, têm essa dificuldade, né? E na verdade, então Swedenborg veio, né, foi chamado pelo Senhor para justamente esclarecer a esses espíritos, né? Essas pessoas que muitas vezes não creem, eles mesmos são espíritos, né, mas não creem, né, para esclarecer a essas pessoas que a vida humana continua, né, no outro mundo, né? E o Senhor, na sua sabedoria, separou esses dois mundos para que haja uma proteção justamente para o homem não ser afetado pelos espíritos maus, né? De forma que há então uma barreira entre esses dois mundos,
a fim de que o homem seja protegido, né, e que haja uma liberdade, tanto para os homens, né, e tanto para o progresso dos espíritos também, né? Então essa barreira invisível só pode ser transposta de forma ordeira pela revelação divina, né? E então foi por esse motivo que Swedenborg foi, digamos assim, selecionado perante os homens da humanidade para revelar isso para as pessoas, principalmente para, digamos assim, eliminar esse aspecto de incredulidade que o homem tem, né? Então, muitas pessoas que têm uma razão saudável, que têm um entendimento, que têm uma compreensão, se lerem as obras de Swedenborg, vão ver, né, que ela tem sentido, né, e que ela esclarece muitos pontos que ficam interrogativos para as pessoas que buscam um entendimento dessas questões, né? E se nós olharmos também para as religiões da humanidade, todas as grandes religiões do passado falam sobre isso, né? E inclusive a religião cristã que confirma isso nas escrituras, né? Então esse ensinamento foi dado, né, muito por parábolas, né, e por referências simbólicas. Então muitas vezes o pouco conhecimento que se tem do passado, né, ele acaba se misturando, né, com conhecimentos obtusos e muitas vezes duvidosos, né, com falsos dogmas, né, e que não se harmonizam com a justiça divina nem a percepção comum, né, e por isso muitas vezes ocorre essa negação de certas pessoas, né, porque há essa mistura, né, entre as religiões. Elas deixaram um legado para nós e muitas vezes esse legado não é compreendido, né? E Swedenborg veio justamente para esclarecer esse legado que nos foi deixado através das religiões antigas, né? Principalmente a religião judaico-cristã, né? Que é aquela que está presente na vida do Ocidente, né? O que a gente percebe é que houve um detrimento da compreensão dessa continuidade da vida, dessa continuidade da existência humana, como você disse. Isso nunca deixou de estar nos autos, nas doutrinas da Igreja Judaico-Cristã. Porém, houve um apelo moral, de comportamento moral e ético muito grande, em detrimento disso, ou seja, as pessoas se apegaram muito, e isso não garantiu nada, muito pelo contrário. Quando os líderes religiosos focaram na questão da conduta do dia a dia, na conduta moral, familiar, eles esqueceram de abordar essa parte, até porque não tinha esse conhecimento profundo como hoje os escritos nos trazem, né? E o que aconteceu foi uma grande incompreensão e, como você falou, criação de dogmas que tornaram esse assunto assim quase que um tabu, onde o homem não deveria mexer e não deveria se arriscar a entrar. Mas qual a importância, Eduardo, de compreender essa continuidade da vida? Então, quando a fé simples, né, dessas pessoas que muitas vezes, que eu citei agora há pouco, que tem essa simplicidade, né, ela começa a desaparecer, né? Então essa instrução autêntica e racional sobre a relação entre os espíritos e os homens se torna uma necessidade urgente, né, de ser compreendida, né? Porque as pessoas facilmente ficam cegas diante das belezas transitórias do mundo, né? E muitas vezes os encantos, os prazeres, né, acabam afastando a pessoa dessa relação que ela deveria ter com o mundo espiritual, e ela acha que a vida é só aqui, né? Então há também, além desse tipo de pessoas, há também aquelas que desanimam quando elas veem, por exemplo, os perigos iminentes que ameaçam a felicidade e a existência humanas, como nós vemos hoje em dia no caos que está o mundo, né? Há também os que se enchem de desesperança diante da prosperidade dos incrédulos e do triunfo dos maus, que a gente vê todos os dias na televisão, na mídia, né? Ou seja, a gente vendo o mal triunfando, né? Essas pessoas acabam ficando desesperançosas e acabam se tornando presas fáceis, né, para a lógica do ateísmo,
né? E daqueles que são cínicos, escarnecedores, né? Dizendo que são fábulas, que as religiões nos apresentam fábulas, né? E que não são coisas sérias, que são coisas, digamos assim, praticamente inventadas pelo homem, né? E muitos dizem que próprio Deus foi inventado pelo homem, porque o homem, né, não teria a capacidade de explicar racionalmente, os primeiros homens, né, não teriam essa capacidade de explicar os fenômenos que eles não compreendiam. Por exemplo, como surgiu o fogo, o que é a noite, o que é o dia, o que são raios, o que são trovões, né? Daí eles atribuiriam isso a um poder maior. Exatamente. Então é isso que diz por alto, por exemplo, o materialismo dialético, que procura minar a existência do mundo espiritual e minar a existência de um Deus, né, que criou todas as coisas, né, atribuindo as fantasias dos primeiros homens, né, que não tinham essa compreensão intelectual dos fenômenos da natureza, então que o homem inventou essas coisas, né? E nós sabemos que isso não é uma verdade, porque há muitas e muitas provas, né, inclusive de pessoas que viveram situações, né, e que comprovam essa existência de um mundo que está além das nossas fronteiras materiais, né? Então, se nós olharmos por esse aspecto, né, nós vamos ver que o Senhor, através dessa revelação, Ele nos dá uma esperança de que existe um mundo justo, né, onde os laços que nós vivemos aqui nessa vida são diferentes, né, onde há uma justiça, onde há a plenitude de uma sociedade mais perfeita do que a nossa, né? Então, esse tipo de conhecimento é necessário para que a gente não perca a esperança nesse mundo diante das coisas, das aberrações que a gente vê, né? Então, é essencial saber que o Senhor, ao governar o mundo, Ele visa constantemente os fins eternos. Ele não visa esses fins meramente terrenos, né? E que as alegrias e os pesares, os fracassos e os sucessos da vida na terra são apenas incidentes que o Senhor concede ou permite a fim de nos conduzir, né, o nosso espírito para uma maior felicidade e aos mais elevados usos possíveis. Ou seja, o Senhor nos dá essa perspectiva, Ele nos dá essa possibilidade. E nós não devemos nos focar simplesmente nessa vida, né? Nós devemos olhar para as fronteiras que estão além da nossa existência material e crer que o Senhor nos dá essa possibilidade de ascendermos espiritualmente, desde que neste mundo nós cumpramos com o nosso papel, nós agimos, né? Nós desejemos e fazemos essa ação no sentido de vivermos uma vida correta, né? E de vivermos uma vida saudável, não só para nós, como para os nossos familiares, para as pessoas que estão à nossa volta, né? Uhum. E os escritos, mais uma vez nós já falamos que eles constituem uma verdadeira, quase um almanaque, onde você encontra todos os pontos que realmente definem o que é uma vida correta. Eles mostram como o homem realmente se aproxima do Senhor, e não de uma maneira só mística, de uma maneira especulativa, mas sim de uma maneira de investigação, onde a compreensão de tudo que até então esteve aparentemente fechado por sinais, por linguagens que não são comuns ao homem, ou seja, não são poucas as pessoas que ao se depararem com trechos e até capítulos e livros inteiros da palavra falaram, não, mas isso só pode ser uma metáfora, isso só pode ser uma literatura fantástica, porque é impossível que isso tenha acontecido. E de fato assim o é, caso o homem não tenha a chave que abra esses arcanos, né? E como se intitula a obra máxima de Swedenborg, é o nome do programa, Arcanos Celestes, isto está totalmente desvendado nos escritos, ou seja, você possui uma
um dicionário, de assim dizer, que te mostra um novo vocabulário, uma nova chave de compreensão e a chave da compreensão das Escrituras. Agora, Eduardo, muitas pessoas na intenção de compreender esses arcanos, de compreender um pouco mais o mundo, buscam contato com seres do outro plano, né? Nós sabemos pelos escritos que isso é possível, porém não recomendável. Por que é perigoso, segundo as doutrinas, que o homem busque o contato com esses espíritos? Na verdade, o que ocorre nesse intercurso que há entre o homem e o mundo espiritual é que o homem, na verdade, a vida que o homem tem nesse mundo não é uma vida que vem dele, que está nele, mas é uma vida que vem do mundo espiritual para ele, né? Ou seja, ele está então ligado com pelo menos 2 espíritos maus, né? Para que ele tenha a possibilidade de errar, né? E se influenciar pelo mal, né? E ele está ligado ao mesmo tempo com pelo menos 2 anjos, um anjo celeste e um anjo espiritual, que lhe dão a possibilidade dele receber os influxos que vêm dos céus, né? E nesse equilíbrio entre estar influenciado pelo céu e estar influenciado pelo inferno, que vem justamente o livre-arbítrio, né? Mas cumpre para nós saber que não é o Senhor que envia e que determina alguns mau espírito para o homem, né? É o próprio homem que inconscientemente convida e atrai o influxo dos maus espíritos, permitindo a sua presença consigo, né? O Senhor, em compensação, ele é ao contrário, provê com que o homem tenha a companhia de espíritos guardiões, né? Que são muito citados nas Escrituras, como por exemplo que você citou no trecho de 2 Reis, né? No capítulo 6, verso 16, onde então Eliseu, né, diz para o seu servo, né, que estava incrédulo, porque ele estava vendo os exércitos dos sírios, né, e estava pensando que eles estavam perdidos, né? E então Eliseu ora ao Senhor e pede que seja aberto a visão espiritual do seu servo, e ele então vê uma infinidade de anjos, né, com seus carros de fogo, né? E então isso está em muitas passagens das Escrituras, né, onde há essa segurança para o homem saber que ele tem também a proteção divina, né? Mas o que acontece muitas vezes é que o homem, ao ser influenciado pelas afeições que os maus espíritos trazem para ele, né? Porque na verdade os maus espíritos eles não têm nenhum interesse direto no mal do homem, porque eles não sabem que eles estão no homem, né? Eles só passam a saber que eles estão, ter uma consciência que eles estão em determinado homem, quando o homem quer falar com eles, quando ele busca esse quando contato. o homem busca esse contato com o plano espiritual. E justamente esses espíritos que estão fora da ordem é que vão atender esse chamado, né? E então ele corre o risco de tornar-se prisioneiro de um espírito que imediatamente vai identificar tudo o que está no mental deste homem, né? Inclusive rapidamente ele vai saber como é a vida desse homem, qual é a personalidade dele, as afeições, quais né? as fraquezas, quais os pontos positivos e negativos, né? Então ele vai utilizar isso, né, numa maneira muito sutil e sagaz, né? Muitas vezes se fazendo passar por um espírito angelical, né? E vai levar este homem para um caminho que não é o caminho que ele iria se ele fosse se dirigir diretamente ao Senhor, e não a um simples espírito que ele não sabe quem é. Por que criou-se, né, essa ideia de que uma vez morto ou desencarnado, como querem chamar, a pessoa passa a ser boa e sábia, o que não é verdade. Nós sabemos, por muitos trechos dos escritos e da palavra principal, que o homem, uma vez que sai desse mundo, ele simplesmente deixa
Da mesma maneira que ele estava aqui, ele não passa a ser sábio, ele não passa a ser um mestre, um ser de luz só porque ele deixou esse mundo. Ou seja, ele não tem autoridade como não tinha no mundo até então, de guiar outras pessoas. Muitas vezes, e infelizmente na maioria, eles não conseguem guiar nem o seu próprio mundo. O seu próprio mundo interno, eles não conseguem ter uma autonomia em relação à sua própria vida, quanto mais na dos outros. Mas como você falou, é esse o interesse de maus espíritos, de espíritos que realmente não desejam outra coisa do que deturpar a vida, não com um fim maior, mas simplesmente porque são desordeiros, são seres que não têm interesse nenhum na evolução e na felicidade do homem. Mas, Eduardo, para que a gente possa finalizar, e o papel da religião e das leis civis nessa proteção do homem? Como que isso se dá? Exatamente. Esse papel é um papel muito importante, porque na medida que o homem que esses espíritos estão justamente na parte mais externa do homem, né? Então o homem necessita de certos símbolos, de certas marcações que vão dar para ele uma espécie de um selo, onde então ele vai poder receber os espíritos que são da mesma índole dele. Certo. Por exemplo, se é batizado na igreja, o batismo é uma espécie de um ritual simbólico que determina, que mostra para o mundo espiritual que o homem faz parte da igreja. Então, ele, através desse selo, ele vai atrair espíritos que estão afinados, que estão, digamos assim, sintonizados com as verdades da palavra, né? Com as verdades do Velho Testamento, com as verdades do Novo Testamento, com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, com os ensinamentos de toda a palavra e, consequentemente, também com os ensinamentos dos escritos de Swedenborg, porque eles são praticamente quase que uma coisa só, apesar de que a Bíblia é uma coisa e os escritos de Swedenborg são outra, digamos assim, não é uma outra Bíblia, mas é uma parte, digamos, que nós consideramos como o segundo advento do Senhor no mundo, não em corpo, mas em espírito, e que vai justamente desvendar os arcanos que estão escondidos na palavra e que muitos e muitos religiosos, mesmo os maiores teólogos, infelizmente não conhecem, porque não beberam na fonte que veio diretamente do alto, né? Então, este tipo de relacionamento que o homem tem que ter com a civilidade, com os ensinamentos que a religião traz, né? Por exemplo, tudo aquilo que o homem faz quando ele se mantém asseado, quando ele trata as pessoas com civilidade, digamos assim, com educação, com as coisas com que ele se relaciona de bom, de civil, de moral, de ético e de espiritual, que são produto de uma parte dos ensinamentos da sabedoria de todas as religiões praticamente e de todos os governos da humanidade, né? E da educação, da cultura humana, né? Então, se ele se conduz dentro desses laços da justiça, da ordem, da educação, dos princípios reais que devem nortear a vida do homem, então digamos que ele adquire uma espécie de selo de qualidade junto ao mundo espiritual que faz com que ele se relacione, mesmo que ele não saiba com quais espíritos ele está se relacionando, né? Mas isso faz com que haja uma proteção em volta dele, né? E ele então se relaciona inconscientemente com bons espíritos e com anjos dos céus espirituais e dos céus celestes. É uma espécie de um filtro, né? Isso, exatamente. E ao mesmo tempo, esse tipo de orientação que o que tem de melhor da humanidade passa para ele, que na verdade nada mais é do que são influxos dos céus e do Senhor no homem, né? Então ele tem justamente esse controle
sobre o mundo espiritual e uma proteção que vai fazer com que ele leve uma vida saudável e que se direcione para os céus do Senhor. Bom, eu acho que com isso, no tempo que nós temos, pudemos, na medida do possível, compreender um pouco como se dá essa relação do homem com o mundo espiritual, e especificamente com os seus habitantes, os anjos e espíritos, né? Fica aqui mais uma vez o convite para que as pessoas, os telespectadores, tomem contato com os escritos. Mais uma vez repito que não é nossa intenção, como nunca foi do próprio Swedenborg, doutrinar, formar prosélitos. Simplesmente é uma leitura fascinante. Aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato pelo telefone 3027 4741 ou pelo e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com. Esperamos vê-los de novo na próxima terça-feira às 19 horas, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.